Bom, gente, boa tarde para quem está assistindo a gente aqui na página do História em Quarentena. Então, bom dia, boa noite, dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo. A gente está começando agora o segundo debate do projeto, né, do História em Quarentena, o debate que o tema é violência de Estado e autoritarismo. A gente está fazendo esse tema nessa semana, como não poderia deixar de ser, porque é a semana em que a gente marca os 56 anos do golpe, né, de 64 no Brasil. E para participar do debate hoje, aqui com a gente está o Manuel Loff. Oi, Manuel. Oi, tudo bem? Tá a Mudi Chirior. Tudo bem, Mudi? Olá, tudo bem? E o Odilon Caldeira. Oi, Odilon. Olá, tudo bem? O História em Quarentena é um projeto que, enfim, nasceu desse contexto bastante particular que a gente está vivendo, né, de confinamento, isolamento social, um pouco com a proposta da gente produzir conteúdo de qualidade a partir da conversa com historiadores, com especialistas sobre os vários temas que a gente quer tratar, pensando, né, na necessidade das pessoas que estão em quarentena terem o que fazer para falar claramente, mas também uma segunda preocupação um pouco mais importante, que é a intenção de intervir no debate público de forma qualificada, de forma enfim, com um embasamento científico, e aí não à toa a gente teve a primeira semana falando sobre a história das pandemias, das epidemias e das doenças, e agora nessa segunda semana também a gente falando sobre violência de Estado e autoritarismo no marco dos 56 anos do golpe, e num contexto bastante específico no Brasil, né, em que esse tema tem ganhado bastante espaço no debate público do ponto de vista dos negacionistas, dos revisionistas, né, que estão hoje ocupando aí o governo federal e promovendo uma memória de apologia à ditadura. Então, é muito importante que a gente esteja aqui com o Manuel, com a Mudi, com o Odilon, conversando sobre esse tema e sobre temas correlatos para tentar enfrentar um pouco esse avanço do negacionismo, esse avanço das ideologias de extrema-direita, do autoritarismo, não só no Brasil, mas no mundo. Então, queria começar agradecendo muito a participação de vocês aqui, agradecer também ao pessoal que está acompanhando, assistindo a gente, e, de novo, dizer, assim como o primeiro debate, esse debate está sendo gravado na quarta-feira de manhã, dia 1º de abril, aqui no Brasil, exatamente a data do golpe no Brasil. Oi? Em todo lugar é dia 1º de abril. Mas aqui a gente marca os 56 anos do golpe nessa data, então é um marco importante. E o vídeo vai ao ar na quinta-feira, dia 2, às 7h30. Quem está assistindo a gente na página do Facebook ao vivo, é importante saber que está sendo gravado aqui de antemão, porque a gente acha que, como essa dinâmica do debate é um pouco mais complicada, às vezes pode ter um problema técnico, a gente está preferindo gravar com antecedência. O História em Quarentena é um projeto que está sendo coordenado pelos historiadores Paulo César Gomes, da UF, Carlos Trindade, da Universidade Nova de Lisboa, a Melanie Tuluat, do Instituto de Altos Estudos, né, sobre a América Latina, e eu sou o Lucas Pedretti, estou moderando aqui os debates. Então, acho que para a gente começar, eu vou apresentar os nossos convidados de hoje, depois a gente dá início à conversa. O Manuel Loff, ele é professor de História Contemporânea da Universidade do Porto, estuda os temas da memória, do fascismo, do franquismo e das transições democráticas, e é organizador do livro, ao lado do Felipe Piedade e da Luciana Sotelo, Ditaduras e Revolução, Democracia e Políticas de Memória. A Mudi Chiriot é professora de História Contemporânea na Universidade de Paris-Est Marne-la-Vallée, não sei se eu falei certo no francês. Ela é estudiosa do período da ditadura militar brasileira, com ênfase no estudo de poderes e instituições militares, e é autora do livro A Política nos Quartéis, Revoltas e Protestos de Oficiais na Ditadura Militar Brasileira. E o Odilon Caldeira, ele é professor de História Contemporânea na Universidade Federal de Juiz de Fora, é especialista no tema do neofascismo,
e na circulação das ideias da extrema-direita na América Latina e na Europa, e é autor do livro Sob o Signo do Sigma, Integralismo, Neointegralismo e Antissemitismo. Reforço de novo, enfim, a felicidade e o agradecimento pela presença de vocês aqui, e queria começar colocando essa pergunta a partir desse marco que a gente está vivendo, né? O marco dos 56 anos do golpe. Mais especificamente sobre o fato de a gente estar vivendo hoje no Brasil um momento em que, pela primeira vez desde a redemocratização, né, a gente tem um governo que faz apologia explícita da ditadura, da tortura, do autoritarismo, um governo que promove ativamente o negacionismo em relação a esse tema, e como a gente tem visto também com muita ênfase nessa questão agora da pandemia, do coronavírus, dessa crise, esse negacionismo não está descolado de um negacionismo científico mais geral, né? Um negacionismo sobre tudo aquilo que a ciência produz em todas as áreas, né? Então, eu queria começar colocando para vocês essa questão, assim, como vocês encaram esse fato de que hoje, no Brasil, mas também no mundo, a gente tem governos que promovem ativamente o negacionismo em relação aos passados de violência, o que parece ser um pouco a quebra de um certo paradigma, né, que a gente viveu ali desde o pós-Segunda Guerra, em que esses passados deveriam ser repudiados, deveriam ser lembrados de forma a não serem repetidos, e como isso está relacionado com esse outro negacionismo mais geral. Manuel? Ok, boa tarde a todos. Em Portugal, pelo menos, é tarde. A Mode está a viver tarde também em França, evidentemente. E começo por agradecer o convite que me é feito. É um enorme prazer estar convosco, ainda que seja a primeira vez que vos veja à distância. Esta ideia de que nos vamos ver à distância, esta ideia de que nos vemos à distância, já sabemos, vai ser a realidade dos próximos meses. E isto vai, enfim, eu acho que vai mudar para pior a sociabilidade, quase diria, humana. Começo então por esta questão, se existe ou não um paralelo, creio que é esta a questão que colocaste, entre a negação do passado e a negação da evidência científica. Não é? Enfim, o negacionismo é um conceito e é um movimento político diversificado, mas é um movimento que tem sido usado, no fundo, para definir comportamentos de manipulação muito descarada do passado, do conhecimento em geral, da representação da realidade, quer passada, quer presente. E não é novidade nenhuma que quem tende a manipular, por exemplo, num sentido claramente nacionalista, autoritário, tradicionalista, no elogio das formas consideradas tradicionais, com muitas aspas, com muitas comas, tradicionais de organização da sociedade, desde o final do século XVIII e início do século XIX, que as pessoas, que os movimentos políticos, os pensadores e as pensadoras políticas que se comportam desta forma, habitualmente têm um problema, obviamente, com a ciência, sempre tiveram um problema com a educação, designadamente com a educação pública, e, portanto, têm um problema com a abordagem racional, transparente, metodologicamente reivindicada como científica, com a realidade. O caso brasileiro, ou aquele que é neste momento, não sei se o sistema de poder, a corrente que está no poder no Brasil, aquilo que podemos designar como o bolsonarismo, digamos assim, é o que é hoje a frente da extrema-direita brasileira, tem, além disso, recupera aquilo que era uma tradição da viragem do século XIX para o século XX e que apareceu em vários outros momentos do século XX e que é uma natureza particularmente confessional, religiosa, da abordagem da realidade, e já sabemos, todos os integrismos religiosos tiveram sempre problemas, têm hoje, mas tiveram sempre, não é novidade nenhuma, com a ciência e com a educação. E, portanto, nesse sentido, eu não vou relativizar o que acontece hoje no Brasil e o que acontece hoje no Brasil, no resto do mundo. Eu vou dizer que é tradicional, do reacionarismo cultural, é tradicional, mais do que da extrema-direita, de todas as formas de conservadorismo político. Não é? Vem acompanhada na era, não sei se a pergunta, se vocês me vão permitir já avançar para aqui, na era da nova pandemia que estamos a viver, vem acompanhado de dois fenómenos que eu acho particularmente preocupantes. O primeiro é especialmente compreensível e é
já não é uma recuperação, é um reforço do movimento de recuperação do religioso na sociedade em geral. Não é? Um dos bons exemplos é a televisão pública italiana, desde há uma semana, 10 dias, todas as manhãs às 7h30 da manhã em Itália passa a missa do Papa. Enfim, dentro do meu mundo cada vez mais pequeno, que é o mundo do confinamento, só aberto ao mundo através evidentemente, da internet, o que tem conhecimento em Portugal, mas seguramente enfim, de informação de outros pontos do mundo, é, obviamente, um retorno de uma religiosidade do medo e da ansiedade, que, insisto, é perfeitamente compreensível do ponto de vista psicológico e afetivo, mas gostaria que regressássemos há 100 anos atrás a um contexto português que se tornou no mundo católico universal. Não nos esqueçamos que as chamadas aparições de Fátima ocorreram em maio de 17, mais ou menos de um ano antes da pandemia da gripe espanhola. Tudo se agravou, a religiosidade popular em torno de Fátima acentuou-se, massificou-se com a pandemia da gripe espanhola, mas surge no contexto daquela que foi, essa sim, uma guerra a sério. Eu não sei se a pandemia da Covid-19 é uma guerra, eu tendo a rejeitar todo o discurso e toda a linguagem, e toda a nova língua da guerra associada à luta contra esta pandemia, que é uma luta, é evidente, mas não deve ser assumida como uma guerra. Mas em 1917 havia guerra e, portanto, no fundo, para ordenar as ideias, primeira grande característica que está associada a esta mentalidade conservadora, reacionária, é o regresso do religioso, não é? E a necessidade intrínseca para muitos entre nós do religioso como uma forma de reação à ansiedade, ao sofrimento afetivo que evidentemente estamos a viver. Uns países mais do que outros, mas evidentemente estamos a viver. Segunda grande característica, associada também a esse mesmo negacionismo, é a partir do discurso da unidade nacional, muito mais do que da unidade humana, digamos assim, da comunidade humana. O discurso da unidade nacional e, de resto, além do mais, nos países que começaram há mais tempo o confinamento, da unidade familiar, como células de resistência ao mal, que tendem, e mesmo em sociedades e em governos onde, digamos assim, o neo-autoritarismo e o discurso da extrema-direita, como em Portugal, não avançou, não está tão avançado quanto está à escala europeia, em França, em Espanha, Itália, na Alemanha, mesmo em sociedades como a minha, a portuguesa, um discurso que tende muito rapidamente, o atual Presidente da República, que, atenção, não dirige o governo, mas é Presidente da República, e foi ele quem propôs a instauração do estado de emergência há 15 dias atrás em Portugal. É o primeiro estado de emergência da democracia portuguesa desde a Revolução de 25 de Abril de 1974, e ele propõe, num discurso no qual vai justamente recuperar a linguagem a pátria com 900 anos de história. Nós já enfrentámos muitos outros problemas e vamos enfrentar unidos, enquanto pátria, enquanto nação unida, enfim, o problema que hoje temos. Repare-se que habitualmente, isto tem exceções seguramente, termino já, habitualmente este discurso da luta contra o vírus, da luta contra o mal, continua a não ser, na maioria dos casos, enunciado à escala humana, à escala planetária. Tem sido feito à escala da nação. Não nos esqueçamos, vivemos todos em países que fecharam as fronteiras físicas, os aeroportos, fecharam os seus portos aos navios, está tudo fechado. Estamos fechados dentro de um espaço confinado que é a nação, que de novo volta a ser um ator central na luta contra o mal, e insisto, o conceito é esse, e depois, evidentemente, também já o sabemos, obviamente, a família. Eu acho que estas duas características, o regresso do religioso, o regresso da nação, reforçam a mesma corrente muito variada, é verdade, de pensamento que, no caso, e agora regressando à pergunta inicial, no caso do Brasil, é aquela que nega e manipula, é muito importante,
o passado, e nomeadamente o que aconteceu em 1964, a interpretação geral do que foi 64 e do que foram os anos da ditadura, e ao mesmo tempo tem, já o tínhamos dito, esta má relação com a evidência científica. Montes? Eu concordo absolutamente com o Manuel sobre o fato de que o negacionismo, os negacionismos das ultradireitas são regressos e voltas de fenômenos tradicionais na ultradireita ocidental. E também esses regressos, eu acho que estão particularmente favorecidos por o que a gente chama a crise das democracias ocidentais. Ou seja, eu vejo um paralelo, de fato, no negacionismo ou na valorização, na ultravalorização pelo Bolsonaro da ditadura e a negação da evidência científica como produto de uma desconfiança mais e mais importante em relação a diversas autoridades por parte das opiniões públicas. Ou seja, estamos vivendo já há mais de uma década uma crise da confiança das opiniões públicas, ou de certas opiniões públicas, em relação à classe política, mas também aos intelectuais, à mídia, aos professores, todas essas autoridades que são consideradas pela ultradireita, em particular norte-americana, mas agora também sul-americana, europeia, como politicamente corretas. Ou seja, acreditar no voto, acreditar na democracia é politicamente correto. Acreditar nos cientistas, acreditar na palavra dos intelectuais é politicamente correto e por assim vai. E isso é uma maneira de distorcer um espírito crítico que é realmente uma característica dos populismos de direita. Eu não gosto da palavra populista, mas para entender essas correntes de direita, demagogos, que realmente se crescem também pela fala provocativa e pela ruptura assumida em relação a consensos civilizacionais e também científicos. O fato de que no Brasil do Bolsonaro virou possível falar que você é contra direitos humanos e você pode ouvir que a Terra não é redonda, isso faz parte da mesma lógica de se autorizar a desconfiar de autoridades progressistas e até o ponto de se afirmar individualmente como livre em relação a um progressismo, um humanismo, mas também a ciência. E, nesse sentido, o Bolsonaro realmente se identifica politicamente ao poder de estar livre em relação a uma memória de condenação da ditadura, isso é liberdade dele, e, de uma certa maneira, a audiência e as opiniões favoráveis que ele tem na sociedade brasileira vêm da capacidade de falar, eu vou afirmar que a ditadura foi um bom período, e até ele não é... O pior do Bolsonaro e da extrema-direita militar e civil de que ele faz parte, e que ele não é só negacionista, ele está negando a verdade científica, mas ele também está reivindicando aspectos, ou seja, ele não nega a tortura, ele aprova a tortura, ele não nega a repressão, ele não nega a exterminação, ele fala que foi pequena demais. Então, ele tem essa postura e isso aumenta a posição de outsider em relação aos outros elites que realmente estão sofrendo dramaticamente em sociedades que estão vivendo crises democráticas profundas. Eu acho que o Brasil está na vanguarda da ultradireita porque ficou na vanguarda da crise democrática. E a coisa absolutamente perversa nesse processo de desconfiança em relação a muitas autoridades e que certas autoridades ficam imunes dessa desconfiança.
em particular autoridades religiosas ou militares. Ou seja, não é só um processo de reapropriação de um pensamento até o conspiracionismo, que pode ir até a rejeição total das autoridades, porque algumas autoridades, as mais tradicionais, as mais importantes na tradição do conservadorismo, ou seja, a autoridade do paterfamilias, de uma família tradicional, construída em função de um pensamento religioso fundamentalista, ou autoridade tipo militares, e no Brasil muito claro, que apesar de tudo que está acontecendo, nas pesquisas de opinião, a instituição que se sai melhor continua sendo o Exército. Então, isso leva, de fato, a um certo pessimismo, porque, infelizmente, a desestruturação radical de uma maneira progressista e racional de que o Bolsonaro é o produto, não está levando ao caos. Uma sociedade fascista, proto-fascista, que mantém, que não é o fascismo, tinha uma... Moto, acho que a gente parou de ouvir. Sim. Perdeu o som. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Voltou. Agora sim. Okay. Havia um barulho, tipo um caminhão. Um caminhão. Na minha rua não passa mais caminhões, não passa mais carro, não passa nada. Enfim, então, eu só estava querendo concluir sobre esse paralelo dos negacionismos, que, infelizmente, essa desconfiança em relação foram os pilares das democracias e da maneira de ver o mundo coletiva e consensual nos últimos 40 anos, está caminhando para a sociedade possivelmente autoritárias e liberais, porque se refugiando numa moral tradicional, na autoridade das religiões e de autoridades hierárquicas, verticais, que as pessoas precisam guardar na mente para se sentir protegidas também. O Manuel falou sobre as fronteiras, que não serve para nada. A Europa se fechou, sabendo que a doença está na Europa. A Europa continua pensando que precisa se proteger do mundo, e o mundo deveria se proteger da Europa agora. Mas o sentimento de necessidade de fechar, de se proteger, e foi um reflexo inicial. Isso é um sinal de realmente alguma coisa muito perigosa nas opiniões, mas também nos governos, porque todo mundo fez a mesma coisa. Odilon? Perfeito. Bem, eu queria agradecer o convite, uma grande satisfação participar dessa iniciativa tão interessante, tão importante. Queria cumprimentar também o Lucas, a Mold, o Manuel, é um prazer. Bem, em maneira geral, eu compartilho da interpretação dos colegas, né, relacionado a esse processo desses negacionismos sendo organizados, reorganizados ou, sobretudo, intensificados em processos tanto de ordens periclitantes de instâncias institucionais democráticas, né, assim como o panorama mais amplo da pandemia global, né. Me parece realmente que esse momento dessa crise não é uma crise apenas de paradigmas, não é uma crise apenas de instituições, e também é o fruto também da reorganização de discursos conservadores, tradicionalistas, reacionários, que promovem, em maneira diversificada, um processo de tentativa de reencantamento do mundo, né? Um processo de tentativa de reencantamento do mundo, onde o irracional ou não racional, né? Onde o mágico, eles são processos de articulação de visões de mundo também e de alternativas políticas que buscam permanecer ou promover esse processo de reencantamento do mundo, onde as premissas institucionais, as premissas democráticas, enfim, as premissas da pluralidade também, a premissa científica e do próprio iluminismo, são atacados frontalmente dessa necessidade de promover uma certa cosmovisão desse processo de reencantamento.
Eu acho, inclusive, que esse é um processo, como a própria Mould falou, que o Brasil está numa vanguarda, né? Numa vanguarda onde a gente vê o bolsonarismo com essa síntese, mas é um problema muito maior, é um problema muito mais amplo, né? A história das extremas direitas no Brasil, desde a transição democrática até a queda e o golpe contra Dilma Rousseff e todo esse processo dessa destruição da normalidade democrática no Brasil, demonstra que o bolsonarismo é talvez uma síntese ou uma expressão de um problema muito mais amplo, E a partir desse momento também que eu vejo essa questão do negacionismo, né? O negacionismo, eu entendo que evidentemente é um problema, é uma prática política, mas também é uma dimensão muito diversificada, né? Quando a gente fala em negacionismo, a gente está falando, na realidade, em negacionismos, né? Em negacionismos. Eu me recordo, inclusive, do livro do Pierre Vidal-Naquet, né? Os Assassinos da Memória, onde ele faz uma espécie de decupagem dos interesses dos negacionistas, né? Os negacionistas são por interesses diversificados, Eventualmente, há processo de convergência, eventualmente eles convergem em articulações políticas, interesses imediatos ou não, né? Interesses mais profundos, mas são diversas roupagens de negacionismo. É nesse sentido que eu penso a questão do próprio negacionismo da ditadura, né? O próprio negacionismo da ditadura civil-militar empreendida pelas forças de Estado desse regime bolsonarista, né? Assim como uma dimensão mais ampla desse próprio negacionismo e como isso se relaciona com o negacionismo científico de uma maneira mais ampla, Efetivamente, a gente está a falar de um negacionismo da ditadura no Brasil. Estamos a falar que há um processo institucional de tentativa de reescrita, apagamento e reescrita da história. Mas, além disso, eu penso que o negacionismo da ditadura civil-militar brasileira, ele tem várias instâncias, e alguns deles são mais ou menos científicos. Efetivamente, todos eles, no meu entendimento, são anticientíficos, mas alguns deles buscam ter um discurso mais científico do que necessariamente outros. O bolsonarismo, é o negacionismo da razão. É o irracionalismo empreendido em torno do negacionismo. Mas eu penso que há outras instâncias de negacionismo que efetivamente buscam empreender uma tutela ou uma imagem, um arcabouço dito científico para a estruturação do seu pensamento, das suas narrativas e das suas práticas políticas. Eu estou pensando no caso das instâncias de negacionismo dentro das próprias Forças Armadas brasileiras. Ou seja, é um processo que tenta se desvincular um pouco da aparência do irracionalismo que é marcante em Bolsonaro e tenta se articular em torno de uma premissa apenas da questão de pensar esse passado está guardado na história, os erros foram resolvidos, as desavenças foram resolvidas. É mais ou menos a forma de negacionismo que opera em torno do vice-presidente da República, que ontem mesmo fez um discurso de elogio a não efetivamente a tortura ou ao golpe militar, embora também o seja, mas ele quis colocar esse passado que é presente, esse passado presente, na história, ou seja, algo distante para ser discutido. Efetivamente, nós estamos vendo aqui duas instâncias, né, de negacionismo da própria ditadura e dentro do próprio governo Bolsonaro. Em torno também a pensar nessa questão do negacionismo da ciência, eu entendo que o bolsonarismo ele tem essa expressão efetiva do negacionismo da ciência. Mas eu acho também que é interessante perceber que quando existe um discurso negacionista, existe também um discurso de afirmação, como a própria Mould comentou. Todo discurso, por exemplo, que é conspiracionista, ele busca estruturar, na realidade, uma contra-conspiração. Quando o negacionismo, dessa maneira ampla, pensando no bolsonarismo, mas de uma maneira mais ampla da extrema-direita ou da outra-direita, propõe certas formas de negacionismo da ciência, eles estão buscando também, em certa medida, estruturar uma contra-ciência. E eu penso aqui, no caso do bolsonarismo, da utilização do discurso em defesa do uso da cloroquina. Ou seja, Bolsonaro está discursando contra a ciência, mas tem um relativo excerto, né, do pensamento científico, do pensamento médico, da saúde pública e coletiva, que deve ser utilizado. Ou seja, é uma parcela da ciência, é uma parcela da saúde coletiva, é uma parcela da saúde pública que pode ser utilizada para esse pensamento mais amplo da extrema-direita. Ou seja, o Bolsonaro ele busca negar
parcela quase a maioria absoluta do pensamento científico, pensamento crítico, efetivamente, mas ele busca estruturar uma outra forma de ciência, uma outra forma também de saber histórico e assim por diante. Então, esse processo de tentativa de reencantamento do mundo mediante essas práticas negacionistas propõe também um mundo alternativo, né? Um mundo alternativo. E eu penso muito também, sem buscar fazer paralelos absolutos, na própria experiência do fascismo histórico, né? O fascismo histórico fazia toda a crítica à modernidade, mas utilizava-se de preceitos da própria modernidade e buscava construir uma modernidade alternativa. Então, eu penso aqui, é uma tentativa de negar os usos da ciência, mas também criar uma ciência alternativa. Criar uma ciência alternativa para estruturar e, em certa medida, legitimar essas práticas autoritárias e negacionistas que são componentes essenciais do próprio bolsonarismo. Bom. Quer falar, amor? Não, eu concordo muito. De uma certa maneira, o bolsonarismo é um conspiracionismo. O conspiracionismo é um elemento essencial dessas ultradireitas que estão funcionando, descreditando o iluminismo, a razão, a ciência, mas também trazendo outras lógicas que precisam entrar em ressonância com as lógicas das pessoas. E para isso não podem construir um discurso que seja absolutamente irracional, que seja absolutamente distante da maneira de pensar das pessoas. E isso que o exemplo da cloroquina é muito, como vocês podem pensar, é um tema extremamente debatido na França, já que o professor que está defendendo essa molécula é francês, mas é muito interessante de ver como se articulam discursos que são discursos racionais, debates que são reais, éticos, de saúde pública, e como parte estão sendo apropriadas por redes que são conspiracionistas, por redes que são de extrema-direita na França, porque a extrema-direita na França pegou essa solução absoluta como realmente o elemento que estava sendo realmente escondido da opinião pública por causa de interesses maiores, etc. E nessa lógica de articulação entre diferentes razões, racionalidade melhor, falado, realmente se encontra no bolsonarismo, isso que complica a interpretação. Mas eu acho que o crescimento dos conspiracionistas nas nossas sociedades atuais deveriam estar pensados mais e mais em relação aos pensamentos neofascistas e liberais de extrema-direita, porque isso é o mesmo fenômeno societal, até civilizacional. Uma nota, posso, muito breve, para reforçar o que disse, quer o Odilon, quer a Maud, relativamente à ideia de uma modernidade alternativa que as extremas-direitas, e neste caso concreto o bolsonarismo, estariam a tentar criar. Só para recordar, justamente como o Odilon fez, isto conecta diretamente com o fascismo histórico. Não nos esqueçamos que os fascismos, e particularmente o nacionalsocialismo, mas também o fascismo italiano, mas particularmente o nacionalsocialismo, diziam ter uma componente científica muito forte, muito pesada. A corporação médica, ou melhor, a corporação profissional, onde o maior número de membros aderiu formalmente às organizações nazis específicas para médicos e ao Partido Nacional Socialista, foi a corporação médica. Não nos esqueçamos que a eugenia, muito mais amplo do que simplesmente o fascismo, a eugenia, o eugenismo, há uma componente central do pensamento da extrema-direita, também se estende para lá da extrema-direita, o que significa que, no fundo, a extrema-direita, hoje, como no passado, transformou a ciência, particularmente no campo biopolítico, num campo de confronto, num campo confrontacional.
Por outras palavras, existe ciência boa e ciência má, existe ciência de esquerda e ciência de direita. Ou melhor, existe ciência de esquerda, politicamente correta, e depois existe a boa ciência, que de resto, em geral, nesta perspectiva, é compatível, por exemplo, com o conhecimento religioso. Só para reforçar esta ideia, o reacionarismo não pretende, mais amplo do que os fascismos e hoje em dia o neofascismo, o reacionarismo nunca é uma forma pura de passadismo. O reacionarismo usa sempre os instrumentos da modernidade, ou então, de outra forma, permitam-me, nem sequer estaríamos a falar aqui dele, porque ele não teria qualquer representatividade. Era só. Eu acho que essa questão da ciência boa, da ciência ruim, do tipo de resposta que os regimes autoritários dão a esse tipo de crise, ela me fez pensar no caso, ainda pensando na ditadura brasileira, no caso do surto de meningite que a gente viveu no meio da década de 70 no Brasil, e que a resposta da ditadura foi simplesmente promover a censura, né, em relação a qualquer tipo de divulgação na imprensa, né, seja na rádio, seja na TV, daquela crise que estava acontecendo, tentando, então, simplesmente eliminar o problema a partir da proibição de que se falasse dele. E aí queria colocar uma questão para vocês a partir disso, que é como a gente pode pensar na diferença do tipo de resposta que pode ser dado ao tipo de crise que a gente está vivendo agora, né, por regimes autoritários e por regimes democráticos, ou seja, como a dimensão do autoritarismo coloca determinadas respostas, né, pensando, por exemplo, no que aconteceu na Hungria essa semana, do uso do primeiro-ministro Orbán da crise da pandemia do coronavírus para ampliar seus poderes, concentrar mais poderes. Como vocês encaram essa questão? Lucas, vamos inverter a ordem? É capaz de ser mais democrático? Pode ser. O Odilon começa, então? Perfeito, então. Bem, eu acredito que existe alguma possibilidade de fazer uma análise minimamente comparativa, mas eu me coloco um pouco desconfortável dentro dessa premissa de uma absoluta dualidade, né, ou antagonismo entre regime autoritário e regime democrático. Me parece que o caso brasileiro, pensando no caso, ou mesmo de Orbán, a gente não pode falar em um regime democrático, inclusive de acordo com as últimas modificações, né, surgidas na última semana. Mas pensando mais especificamente no caso brasileiro, né, já que o exemplo que nos foi dado é um exemplo brasileiro, me parece que uma certa forma de separação entre um regime autoritário e um regime democrático em torno desse regime bolsonarista ou do governo bolsonarista são diferenças que não são muito cabíveis no meu entendimento da realidade, porque efetivamente o que o Bolsonaro propõe e pratica é um processo de erosão paulatina, dia após dia, da normalidade democrática no Brasil, né? Um processo de erosão das instituições e a instalação de uma nova cosmovisão ou uma anticosmovisão nesse regime que ele apresenta como sendo democrático. Então, mas de qualquer maneira, eu penso que essas formas de relação de regimes autoritários ou em regimes em processo de autoritarismo, eles fornecem medidas diferentes da forma de como lidar com a opinião pública, como lidar com os meios de imprensa também, né? Me parece que no caso específico do Brasil atual, a gente tem um processo de autoritarismo que perpassa não apenas pela própria institucionalização desse regime, né? Não apenas pelo processo de erosão da normalidade democrática. Pensando aqui, fazendo até um certo paralelo aos termos muito utilizados pelo presidente do Brasil, em termos de horizontalidade ou verticalidade, me parece que esse processo de erosão da ordem democrática, ele passa também por um processo de horizontalização da forma de manipulação ou de mobilização da sua base de militância. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, se a gente tem no processo histórico do regime civil-militar, né, da ditadura civil-militar brasileira, um processo de censura em torno de uma epidemia, né, no caso brasileiro, a gente vê não necessariamente a necessidade de fazer um processo de censura aos meios de comunicação. O que ocorre, na verdade, é a busca pela utilização das novas formas de sociabilidade da extrema-direita.
A gente vê, então, é onde que eu digo que é o processo de horizontalização dessas medidas, dessa prática autoritária cotidiana. Não é mais necessário apenas que Bolsonaro faça críticas à imprensa brasileira. Não é necessário que feche a imprensa brasileira, mas sim que promova, por meio dessa horizontalidade, né, da socialização dos militantes da extrema-direita, essa narrativa e essa contranarrativa relacionada à pandemia do Covid-19. Ou seja, em vez de promover um discurso contrário à imprensa, não que ele não faça dia após dia esse tipo de discurso, é mais efetivo utilizar as redes sociais, as redes de sociabilidade, ou seja, as redes bolsonaristas construídas antes mesmo do processo eleitoral de 2018, ele utiliza essas redes para a criação de uma contranarrativa e de uma narrativa alternativa relacionada à pandemia e seus reflexos no Brasil. Eu tomo como exemplo, inclusive, a última postagem do Bolsonaro no dia de hoje, que utilizava um vídeo de um militante bolsonarista em centros de distribuição de alimento em Belo Horizonte, onde esse indivíduo falava que estava tudo vazio, não havia alimentos e as pessoas iam todas morrer de fome. Esse vídeo é efetivamente falso, não foi gravado no dia de hoje, dia 1º de abril, e sim no sábado, em um momento de baixa circulação de indivíduos. Mas o que acontece? O que acontece é o seguinte, essa narrativa que é contra a imprensa, mas, sobretudo, que instaura o pânico e o medo na população brasileira, ele se utiliza dessas redes de sociabilidade que elas são horizontais. Então, não é necessário apenas ou exclusivamente cercear a liberdade de imprensa, mas sim utilizar dessas redes de sociabilidade para a criação e para a reverberação dessa narrativa bolsonarista, onde a economia é mais importante do que a vida humana. Efetivamente é esse o discurso, né? E a gente vê uma certa forma de um processo do próprio eugenismo, né? Onde as pessoas saudáveis, onde as pessoas que trabalham devem trabalhar e devem continuar trabalhando, é aquelas pessoas impuras e não necessárias para a nacionalidade brasileira, elas podem ser efetivamente dizimadas, porque não tem valor pelo trabalho, não tem valor para a nacionalidade e podem ser dizimadas. Então, para além dessa condição de um regime autoritário, e pegando a experiência da ditadura civil-militar brasileira, para além desses processos de censura e de perseguição às narrativas, né, ou à atividade da imprensa, o bolsonarismo, na atualidade, se utiliza dessa grande rede construída de robôs em redes sociais, de grupos em WhatsApp, para disseminar o pânico e o medo na população. E nesse processo daí estabelecer justamente um processo de mobilização, que não é nas ruas, mas é nos meios digitais. E é onde que o próprio bolsonarismo faz valer o seu termômetro político, né? As pesquisas de opinião, a opinião, de uma maneira mais ampla, ela é basicamente o termômetro político para o bolsonarismo. Então, esse processo que é a diluição de uma normalidade democrática e a utilização desses processos horizontais, dessas redes de sociabilidade que auxiliam não apenas estabelecer rupturas institucionais, mas sim a disseminação de um certo tipo de discurso que faz contraponto aos discursos que são de uma maneira ou de outra referentes ou referenciais para as instituições democráticas no Brasil. Para começar, vivendo essa situação da França, é muito difícil não concordar com o Odilon sobre a impossibilidade, para mim, de iniciar totalmente democracias que estariam reagindo absolutamente bem à pandemia, protegendo as populações, fazendo tudo o que é necessário, e regimes iliberais, autoritários, que não fariam isso. Visto da França, não é o caso, porque, primeiro, o debate na França e em muitos outros países europeus agora é de saber se justamente os governos fizeram tudo o que podiam, favorecendo as vidas humanas, a proteção da população em relação a outras exigências, a economia, etc. Então,
os mesmos debates, vidas humanas de um lado e o crescimento econômico, a gente tem também aqui na França, e assim como a gente também está vivendo esse momento como um momento de risco para a democracia, as democracias europeias e a democracia francesa em particular, porque existe uma consciência muito forte na esquerda e além da esquerda, na França e na Europa, sobre o fato de que situações excepcionais como essa são perigos para as democracias, como a ameaça do terrorismo islâmico foi ameaças enormes e que, de fato, fragilizaram as nossas democracias. Nos últimos 5, 6 anos, é muito mais difícil manifestar na França, porque a violência policial é muito grande, que alguns dispositivos realmente autoritários, arbitrários, foram introduzidos na Constituição francesa para lidar com situações excepcionais que não são muito bem definidas. E, então, a gente tem essa consciência de que não existe uma proteção essencial, natural, das democracias estão criadas como tal, contra uma evolução muito grave, muito perigosa devido à pandemia. E, aliás, a constatação que eu estou fazendo da França, e eu acho que não é a mesma história, por exemplo, em Portugal, na Itália, e que o movimento natural do executivo em particular é um movimento iliberal, é de apelar à união nacional, é de calar as divergências, é de criticar o inquérito sobre as falhas do governo na compra de máscara, na redução de orçamentos para o hospital público. A grande diferença é que esse movimento tem inúmeras resistências, ou seja, o movimento é de apelar à censura, apelar a calar as vozes divergentes, mas isso não pode, porque a imprensa continua agindo como contrapoder, assim como o parlamento, assim como a justiça, etc. Então, isso cria uma diferença óbvia de que um governo e um processo de descrédito do funcionamento das democracias não fez um trabalho profundo que teria já muito fragilizados os contrapoderes. E isso protege muito as democracias europeias contra um movimento de progressão de uma lógica autoritária. E uma outra diferença que eu vejo na maneira de lidar a pandemia por parte de governos, eu não vou falar de ditaduras, mas de governos iliberais, de regimes iliberais e regimes democráticos, ao menos em certos casos, é a grande dificuldade de assumir publicamente que vidas humanas não valem, que vidas humanas não têm mais importância, não têm mais valor do que a economia, o crescimento econômico. Apesar de escolhas feitas, de fato, que foram escolhas concretamente extremamente negativas para o funcionamento da saúde pública, na França, o número de camas no setor de reanimação na França, nas UTIs francesas, foram cortados pela metade nos últimos 30 anos, por razões financeiras. Isso é, de uma maneira escondida, uma escolha a favor dos interesses financeiros contra vidas humanas. Mas é impossível assumir isso como tal, agora e no passado. E eu acho que isso é uma característica muito forte de movimentos naturais na Grã-Bretanha, pelo Boris Johnson, no Trump, de poder assumir, vai morrer muita gente, vai, mas tem que ser. Que foi a primeira coisa que o Johnson falou, que foi o Trump continua falando isso, mais ou menos, que vai ter que morrer muita gente, mas a gente não pode sacrificar a economia. E isso é um sinal de um radicalismo de direita
que é difícil de assumir em outros contextos, e que eu acho que, de novo, está na extremidade no Brasil, que realmente a cultura talvez seja uma palavra bonita demais para falar do Bolsonaro, mas o imaginário político do Bolsonaro realmente é um imaginário darwinista, de darwinismo social, que os mais fracos morrem, que isso é o sentido da história, e que os mais fracos são os pobres, os moradores das periferias. Isso faz parte do movimento. A maneira como o Bolsonaro se auto-apresenta como um forte, como um ex-atleta, que vai sobreviver à doença, porque ele tem essa força biológica, isso realmente espelha a maneira que ele tem de ver a gestão da epidemia na sociedade brasileira. Quem os mais fortes sobrevivem. E isso só vai melhorar o país. E isso é uma coisa que talvez não tinha sido bem identificada no pensamento do Bolsonaro, que a gente sabia que ele não tinha medo ou reticência em relação ao fato de exterminar inimigos políticos, comunistas, as pessoas identificadas por ele como comunistas. Mas agora parece que ele não tem um problema com o fato também de considerar que uma purificação de uma sociedade seja possível também deixando morrer quem não lutou suficientemente na vida para conseguir viver. E isso é um elemento que talvez vai aparecer mais nas falas do Bolsonaro nos próximos dias, próximas semanas, e que coloca ele realmente numa tradição extremamente particular do conservadorismo, que é uma visão totalmente anti-iluminista da percepção dos indivíduos numa sociedade. Ok. Partilho da prática totalidade do que foi dito. Vou, no final, talvez fazer uma declaração um pouco polémica relativamente a este último aspecto sobre muitas pessoas vão morrer e anunciar que muitas pessoas vão morrer, porque temos que assumir que muitas pessoas vão morrer. Isto é evidente, não é? E toda a batalha que estamos a fazer contra o Covid não deve omitir esta realidade. Mas começo por uma outra... Enfim, começo pela questão geral. O que estamos a assistir é o reforço de um processo de securitização que não é novo, que eu acho que o pensamento crítico tem analisado bem quando responsabiliza, ou melhor, quando detecta no triunfo do neoliberalismo a partir do início dos anos 90, um evidente reforço de uma lógica securitária que ao mesmo tempo que coexiste de forma aparentemente contraditória, mas muito intrínseca, com toda a retórica liberal da globalização feliz, da troca de informação, bom, não nos esqueçamos a linguagem dos anos 90 e da primeira década deste século, que era da exportação, era o termo, da exportação da democracia e da liberdade para contextos nacionais e regionais à escala planetária, onde ela não existia, não é? Mas, ao mesmo tempo, tudo isto foi feito, tem sido feito desde 1900, em França, o plano Vigipirate está desde 1995, se não me engano, não é? A par de, no caso norte-americano e em vários outros casos, a par do conhecimento que nós temos à escala internacional, de um reforço da hipervigilância, da concretização efetiva, efetiva material, agora já não é sequer uma simples distopia de natureza literária, de uma espécie de Big Brother de 1984 que, mesmo que nós não hipertrofiemos, inflacionemos o seu significado, sabemos que está aí. Não precisamos de Snowden nem de Assange para saber que está aí. Portanto, este é um processo de já longa duração, se considerarmos os últimos 30 anos, e que agora se reforça da forma mais quase perfeita, ou quase ideal. A modo chamava a atenção para as formas os procedimentos de securitização assumidos pelos Estados a partir não é simplesmente do pretexto, da realidade, do terrorismo, chamemos-lhe islamista, etc. Não é? Mas é verdade que esta forma de securitização com um critério biológico ou biopolítico
temos uma pandemia, é inegável que há uma pandemia, há um vírus ameaçador. A tese de que temos todos que assumir a normalização de um regime de exceção assegura muito mais consenso neste contexto do que já assegurava, e o consenso já era maioritário, ou seja, e o apoio já era maioritário, quando se invoca a ameaça terrorista, por exemplo. Não é? Não esqueçamos aquilo que, no caso concreto de sociedades como a portuguesa, mesmo a italiana, a espanhola, tem acompanhado, e não é tanto. A Espanha mantém um espírito, em Espanha, um espírito libertário que ainda não completamente desapareceu. Mas em sociedades como a portuguesa ou como a italiana, daquelas que tenho acompanhado, foi a opinião pública, ou melhor, são os setores mais visíveis e que se fazem ouvir mais da opinião pública, que se adiantou ao próprio Estado na exigência de uma escalada de medidas repressivas. Porque todos nós, e os 4 que aqui estamos, podemos compreender a necessidade do confinamento, do distanciamento social, e até podemos entender da necessidade que as autoridades sanitárias tenham de impor restrições à mobilidade de quem está infectado, de quem pode contagiar, mas temos que assumir, todos seguramente aqui assumimos, que evidentemente se tratam de medidas repressivas. Não esqueçamos que, quer dizer, nós, desde o início desta crise, que tem, e até, eu falo da minha experiência pessoal, mas vocês todos conhecerão muitos outros casos, mesmo em meios, mesmo aqueles que sempre mantiveram ao longo dos últimos 30 anos uma atitude, ou 30, 40, estou a avançar com um período temporal quase abstrato, mas que sempre mantiveram uma atitude claramente empenhada na defesa dos direitos humanos, da ideia de que nenhuma emergência pode pôr em causa o funcionamento das democracias e os direitos, liberdades e garantias, tem percorrido, mesmo nestes meios, um elogio das práticas autoritárias nos países asiáticos, a ideia da inevitabilidade da hipervigilância. À minha volta, a quantidade de pessoas que está disponível para aquilo que a Itália já assumiu e que e que já sabemos, Israel agora legalizou, mas já o fazia, que é o direito do Estado, dos serviços de informação, geolocalizarem. E, portanto, uma versão provisória, que depois foi negada, mas uma versão provisória do decreto presidencial que o Parlamento e a maioria da esquerda votou, do estado de emergência em Portugal, incluía o direito das autoridades exigirem a cada cidadão serem geolocalizadas. Por outras palavras, que tivessem na sua posse formas de os localizarem por via, evidentemente, eletrónica. Aparentemente, essa norma decaiu na versão final do decreto de emergência, mas outras normas foram introduzidas. É impressionante como uma democracia como a nossa, que tem, apesar de todas as limitações, uma origem revolucionária, é preciso dizê-lo, não é? A democracia portuguesa, ao contrário da espanhola, ao contrário das latino-americanas, surgiu de uma ruptura com a ditadura, não houve negociação. Tentou-se, depois fracassou, mas tentou-se fazer uma depuração de responsabilidades. Bom, enfim, não vou avançar mais por aqui, mas uma democracia com esta origem e que por isso mesmo, em momento algum, recorreu ao estado de emergência em algum momento, decidiu adotar 2 medidas que são totalmente ofensivas da democracia. O estado de emergência vigora em Portugal há 2 semanas, com suspensão do direito de greve. Nem a Itália adotou, nem a Espanha adotaram a suspensão do direito de greve. Claro, a lei diz suspensão do direito de greve em setores estratégicos no âmbito da pandemia. Peço desculpa, quem determina o que é estratégico? É o mesmo Estado que está encarregado de vigiar a suspensão do direito de greve. É evidente que a distribuição alimentar, é evidente que trabalhar num supermercado é obviamente um setor estratégico e todos estes trabalhadores não têm direito de greve e não vão ter. O estado de emergência dura 15 dias e vai ser renovado já amanhã e vai ser renovado, como eu digo, seguramente 6 e 7 vezes até junho, julho, quando? Ao mesmo tempo que expressou
com apoio, segundo as sondagens, de 97% das pessoas, expressou, entre outros aspectos, a interdição, explicitou uma norma da lei, a interdição do direito de resistência à autoridade passiva e ativa, rigorosamente nos termos da lei. É evidente, o Código Penal português, como o brasileiro ou o francês, seguramente dizem que prescrevem o crime de desobediência. Bom, o crime de desobediência é um tribunal que a julga. Hoje o estado de emergência em Portugal inclui normas desta natureza. O que é arrepiante é a velocidade a que isto se fez. E é mais arrepiante, do meu ponto de vista, o enorme consenso social que se criou em torno disto. Numa sociedade, eu reconheço, em Portugal não há censura, há uma espécie de autocensura. As pessoas têm alguma, nomeadamente as forças políticas, à esquerda, autocensuraram. Eu sou testemunha por ter falado com dirigentes do Bloco de Esquerda, que votou favoravelmente ao estado de emergência, ou do Partido Comunista, que se absteve, foi o único partido, juntamente com os Verdes, que se abstiveram no Parlamento no estado de emergência, e em ambos os casos, sei, de fonte segura, da verdadeira chantagem a que eles foram submetidos, quer do ponto de vista político nas negociações, quer, evidentemente, diga-se de passagem, por a pressão de muitos dos seus militantes, de muitos dos seus ativistas, que participam de um ambiente geral de medo. Uma vez mais, é humaníssimo esse medo, é totalmente compreensível. Mas é dentro deste contexto de medo que se tem, portanto, legislado desta forma. Não nos surpreende que a Hungria, que a Polónia, que Israel acrescentem elementos legais, novas camadas sucessivamente sobrepostas àquilo que tem sido os últimos, no caso da Hungria, mais de 10 anos, ou já 10 anos, de transição autoritária. Pronto, né? Nesse sentido, é verdade, eu estou plenamente de acordo convosco, o bolsonarismo é uma vanguarda da nova extrema-direita, mas ele tem seguidores, quer dizer, é só uma vanguarda, não é? Tem seguidores por todo lado. E estou plenamente de acordo com a Maud quando ela diz temos demasiados precedentes antes da pandemia, antes do que está agora a acontecer, para percebermos que em democracias que se consideram consolidadas, que se descrevem a si próprias como consolidadas, e o caso francês é muito notório, a erosão dos direitos do ponto de vista legal, primeiro 2 anos e meio de estado de emergência, estado de urgência, e depois a transposição de muita da legislação do estado de emergência para o direito comum, o processo francês, que alguns, não sei se com exagero, descreveram como uma espécie de israelinização ou israelização, digamos assim, do contexto da transformação do Estado de Direito, eu acho que é pioneiro daquilo que está agora a acontecer em muitos Estados europeus. Eu não estou a ser, não creio estar a ser alarmista ou catastrofista quando digo, quando tenho descrito, e em artigos na imprensa já o fiz, a normalização da emergência é como uma droga. Os Estados consomem esta droga e são incapazes no futuro dela prescindir. E, portanto, hoje temos uma emergência e vão-se acrescentar outras e outras. Mudo. Não, uma coisa que eu fico pensando, ouvindo você, é também nessa droga de cada vez precisar mais de instrumentos autoritários para funcionar e para lidar com eventos que são graves, mas que não são guerras, nem contra o terrorismo, nem contra a doença. São crises sociais, são crises sanitárias, são crises políticas, são crises de segurança, mas não são guerras. Eu acho que nessa maneira de utilizar instrumentos autoritários tem uma diferenciação social na aplicação desses instrumentos. É muito claro, atualmente, na França, o confinamento, a gente precisa, como em diversos outros países, acho que não é o caso do Portugal, não sei. Ainda não é em Portugal. Um atestado autodeclarativo para explicar o que a gente está fazendo. E é uma coisa que é juridicamente muito pouco nítida, porque é autodeclarativa e não precisa de uma peça justificativa, você só precisa de convencer o policial da sua boa-fé. E, obviamente, nessa situação de aumento de violências policiais, que já é rotina nas periferias francesas, que
as classes médias descobrirem, manifestando, mas que já era uma realidade nas periferias, esse caráter arbitrário atualmente é terrível nas periferias. Ou seja, eu conheço muito bem, porque eu cresci numa periferia de Paris, muitas famílias e amigos meus estão vendo os pais indo trabalhar todo dia, porque até agora as pessoas que não podem trabalhar de casa, até em setores que não são essenciais, vão trabalhar na fábrica, nos supermercados, nas fábricas de meias, fábricas de coisas que a gente não precisa. Vão trabalhar sem nenhum instrumento para se proteger, porque isso depende da boa vontade do patrão. E as crianças, os jovens adultos que vivem na mesma casa, não podem descer no pé do prédio, porque eles não têm uma justificativa e não podem nunca convencer o policial que estão indo para o supermercado, porque geralmente os policiais não acreditam em nada que esses jovens falam. Então, nessa escorregamento arbitrário, autoritário, que é um perigo enorme das democracias ocidentais, europeias em particular, há também essa característica que quem vai sofrer mais imediatamente e mais forte da evolução autoritária vai ser as pessoas das periferias, as pessoas que não são de origem branca, francesa, de diversas gerações, que são racializados, a gente usa essa palavra, e os mais pobres. E isso também é um elemento que é grave, porque isso atrasa a conscientização pelas elites intelectuais, pelos universitários, porque não estão sofrendo o arbítrio. Se eu desço na rua, eu moro no centro de Paris, se eu descer com um atestado explicando qualquer coisa, eu tenho certeza que o policial vai me acreditar. Porque eu falo bem, porque sou branca e porque eu moro no centro de Paris. Então eu vou perceber mais tarde que esse documento abre a porta ao arbítrio, o que muitos setores da população francesa já estão percebendo, sem que isso tenha visibilidade na mídia. Uhum. Deixa eu só... Opa! Só uma questão, até o que o Manuel comentou, efetivamente que me parece ser necessário dizer que muitas pessoas vão morrer, porque efetivamente o que irá acontecer, né? Mas o que justifica, né, essas mortes, o que justifica essas mortes. O que os colegas acabaram de comentar, justamente me parece que é a naturalização de algo que já é relativamente natural, né, ou naturalizado na sociedade global, eu diria, dessa lógica neoliberal, que é apenas a pessoa que produz e que se produz, né, que se mostra produtiva, né, que possa permanecer ativa e, em certa medida, reativa ou atuante na sociedade. Então, não é apenas uma questão de quantificar ou estimar o número de mortes, mas sim de naturalizar o que na prática pode vir a ser concebido como um assassinato de parcelas significativas da população. E eu pensando a partir de uma realidade brasileira, claro que ela se aplica em certas medidas a todas as periferias globais, né, ou as periferias em diversas partes do mundo, pensando especificamente na condição brasileira, eu levo a crer que a gente está passando por um processo, inclusive, de regeneração da própria nacionalidade, né, da própria nacionalidade. O autoritarismo histórico no Brasil, ele pensa muito uma questão de contornar os caracteres ruins da própria nacionalidade, ou dos indivíduos da nação, né? Pessoas indolentes, pessoas impróprias para o trabalho, pessoas que são incontornáveis, jurídica, social, política e religiosamente, né? Então, eu vejo que nesse momento, e pensando mais especificamente a realidade brasileira, quando se fala que muitos vão morrer, na realidade, está justificando não apenas a quantidade, mas a categoria daqueles que devem morrer, que daí, independentemente do autoritarismo de Estado ou não, eu vejo uma longa tradição do próprio pensamento nacionalista e autoritário brasileiro. Uma nota. Eu queria...
Provavelmente é que esta pode ser a nota polémica, ou polémica, quer dizer, controversa, e é natural e é bom que entre nós a tenhamos. Eu subscrevo integralmente o discurso, quer o Odilon, quer a Maud fizeram em torno, foi a Maud, aliás, que usou o termo do social-darwinismo, ou do darwinismo social, do discurso da extrema-direita brasileira, e em geral, enfim, de todos aqueles que tenham colocado a partir da direita, Trump e Bolsonaro em primeiro lugar, Boris Johnson só na fase inicial, a tese de que se confrontam dois modelos diferentes, ou melhor, duas preocupações diferentes, e uma é salvar vidas relativamente ao Covid, mas salvar a economia por outro lado. Quero só chamar a atenção para um aspecto e não quero relativizar de forma alguma o discurso que Johnson, Trump e Bolsonaro fizeram, mas quero chamar a atenção que um governo social-democrata como o sueco mantém regras que são só de semi-confinamento. Todo o sistema educativo, todas as crianças até aos 16 anos continuam a ir às aulas, com proteção por parte, nomeadamente, dos seus professores, etc. Suspenderam-se todas as aulas a partir da fase final do secundário, 16 anos aos 18, e toda a universidade. E há várias áreas da sociedade que... Bom, por outras palavras, eu sei, há também uma outra cultura. A Suécia é um caso isolado na Escandinávia. Posso admitir haver uma outra cultura médica, biopolítica, se lhe queremos chamar, de uma parte da Europa do Norte relativamente ao conceito de doença e à coletivização, ou pelo contrário, à gestão individual da doença, mas eu não consigo aceitar que esta discussão e este discurso sejam exclusivos da extrema-direita. Não são. Não. E agora, o que é que eu quis dizer com esta ideia? Vão morrer muitas pessoas. Bom, vão naturalmente morrer muitas pessoas. Vocês aceitarão, e eu não estou a relativizar o Covid, quando eu vos disser, fui confirmar, só no ano de 2018 morreram 800 mil pessoas de HIV, seropositivos, de SIDA, da AIDS, vocês dizem no Brasil, em todo o mundo. Né? Ninguém parou o mundo nunca, desde 1983 que se diagnosticou por causa do HIV. E sobre o HIV produziu-se um discurso mais, biopoliticamente enormemente preconceituoso, quer do ponto de vista da homofobia, quer da racialização, sobretudo na fase inicial com os afro-americanos, relativamente às vítimas, e portanto essa abordagem relativamente à doença, uma abordagem social darwinista, é tudo menos novidade. Eu estou plenamente de acordo convosco. Agora, coloque um problema. E suponho que partilhamos até do ponto de vista filosófico e ideológico a maioria dos nossos valores, é muito provável que assim seja, mas um problema que eu tenho discutido no âmbito da esquerda, e a esquerda à escala planetária tem que a discutir. Nós provavelmente vamos ter a mais grave crise económica desde 1929. Esta é a crise perfeita. É a crise do consumo e ao mesmo tempo a da produção. É totalmente legítimo, sublinho, totalmente legítimo. Aquilo que a Maud mencionava quando ela dizia em França as fábricas continuam, como em Portugal, continuam a trabalhar, a operar, e evidentemente a generalidade, a grande maioria dos operários não tem equipamentos de segurança. É totalmente legítimo que se reivindiquem esses equipamentos e que não se obrigue a trabalhar quem não se sente seguro se não tiver esses equipamentos. Totalmente, não é? A Itália e a Espanha já avançaram para aquilo que pode vir a ser o modelo, não é? Fechar tudo, menos aquilo que é estritamente necessário. Ora, além da crise de consumo, nós vamos ter uma crise de produção que não tem comparação desde 1945. E temos que perceber, e à esquerda e no movimento social temos que perceber, que ela vai provocar uma contenção da produção e, portanto, uma perda da economia e uma perda de bem-estar social, da qual, evidentemente, as crises dos últimos 30 anos não têm comparação. Ora, nós devíamos discutir, no fundo, temos que nos preparar para aquilo que vai ser o impacto demográfico, sanitário desta crise social, que já está a acontecer, segundo li, nas favelas brasileiras. Quer dizer, a Maud, mais ou menos, já não sei se a Maud e o Odilon mencionavam isto, mas no fundo eu vou verbalizar desta forma, formular desta forma. Em grande medida nós também imaginámos o confinamento. Foi a Maud que diz, vivo no centro de Paris, seguramente se eu sair não me acontece nada. Mas não nos esqueçamos que em grande parte, sobretudo das sociedades europeias, nós imaginámos há 15 dias, 3 semanas atrás o confinamento, a partir de uma perspectiva de classe média.
Eu lembro-me de amigos meus que diziam, não custa nada, são 15 dias e vamos todos ver as séries da Netflix. A realidade é tudo menos isto. É tudo menos isto. Não é? A realidade das cités, dos subúrbios, das periferias francesas, ou a realidade dos bairros sociais portugueses, espanhóis ou italianos não tem nada a ver com isto. E um grande número de pessoas, na economia informal, precisa urgentemente trabalhar. Os Estados têm que assegurar a sobrevivência económica destas pessoas. 2, quando a economia implodir, vai ser necessário avançar para aquilo que eu ainda não vejo como movimento geral e que vai ser socializar, evidentemente, o custo desta crise. E nós sabemos o quanto custa. Eu sei de Portugal, provavelmente melhor do que noutros países, em Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Irlanda, o quanto custou tentar socializar e o quanto perdemos na última crise de que ainda não nos tínhamos recomposto. Em resumo, rejeição total de qualquer linguagem social darwinista, mais ainda, se quiserem, quando eu digo vai morrer muita gente, rejeição total de uma espécie de visão religiosa, de predestinação, vamos sobreviver e outros não vamos. Agora, nós temos que nos preparar para o impacto que no bem-estar, na mortalidade, na morbilidade, na doença, esta crise vai ter no futuro. E nesse sentido, eu sou dos que rejeito, lamento, mas rejeito completamente toda a linguagem, estamos todos unidos na luta contra o Covid. Não, desculpem, eu convosco, com quem está no poder e com as classes dominantes, eu não estou unido em luta nenhuma contra o Covid. Eu quero, em primeiro lugar, que se assegure a todos os meus concidadãos muito mais frágeis do que os outros, a sua capacidade de sobrevivência, primeiro no Covid e depois às consequências da crise. Isto suponho que estaremos todos de acordo, ainda que haja aspectos controversos daquilo que eu possa ter dito. A gente já está com 1h15 de gravação, então eu tinha pensado numa última pergunta que vai muito nessa linha do que o Manuel estava colocando, que é pedir para vocês fazerem umas considerações finais, pensando especificamente numa espécie de prognóstico, né, no pós-crise. Tinha pensado em colocar a questão mais do ponto de vista estritamente político da questão, ou seja, como a gente vinha discutindo sobre a ascensão da extrema-direita, como a gente vinha discutindo sobre, enfim, o espraiamento, né, desse nacionalismo, desse autoritarismo, do qual o Brasil parece ser uma vanguarda, como a gente conversou aqui. Queria colocar, então, essa questão para a gente, enfim, caminhar para o final do debate, sobre como vocês encaram que esses movimentos de extrema-direita vão tentar se apropriar, né, dessa conjuntura que acho que o Manuel desenhou de forma bastante, enfim, clara, né, do pós-crise, do pós-pandemia. Se vocês são mais ou menos otimistas do ponto de vista de como a gente vai conseguir atuar nesse pós-crise, se a extrema-direita vai conseguir mobilizar toda essa conjuntura para avançar mais algumas casas, ou se, como algumas pessoas talvez com um otimismo exagerado têm falado, essa crise vai também representar uma pá de cal no neoliberalismo, vai representar uma pá de cal nisso que é chamado de populismo de direita. Colocar um pouco essa questão para a gente caminhar para o final do debate. Moço, começa? Eu vou começar, bem. Depois de... Na verdade, utilizando a minha racionalidade, eu concordo com tudo que foi falado até agora, que não tem como não enxergar muito nitidamente os perigos para as democracias liberais, a sedução da cibervigilância, a sedução de estados de exceção integrados nas leis comuns, a violência que a crise econômica, talvez absolutamente inédita na nossa contemporaneidade, vai ter sobre o que sobrava dos estados de bem-estar social. É impossível não ter essa perspectiva, assim como não ver a que ponto a reabilitação das fronteiras, a impotência total das entidades supranacionais, que é o caso da Europa. A Europa não existe nessa pandemia. E quem atualmente na Europa fala que a Europa não serve para nada, tem uma prova absolutamente concreta. Os italianos falam que estão ajudando eles
são os chineses e os russos. Para que serve a Europa? Bem, isso é o fundo de comércio da extrema-direita europeia. Então, sempre que há um ruído de fundo, mudo, deixamos de ouvir. É o caso, não sei se vem. Agora voltou. E isso realmente vai ajudar muito ela e todo o Rassemblement Nacional a crescer e se reconstruir politicamente, porque eles sofreram muito depois das eleições presidenciais de 3 anos atrás. Apesar disso, eu acho, mas isso é uma postura quase existencial, que nada de bom acontece coletivamente se a gente não começa acreditando que pode. Talvez essa perspectiva é ligada à minha experiência recente na França, de que a esquerda tinha sobrevivido, que existia ainda, e que se mostrou nas ruas e nas greves desde dezembro. E isso foi um momento, não sei se foi visível do exterior, mas foi um momento realmente de sentimento, de sobrevivência e até de reconstrução, de uma certa maneira, ao menos de reconstrução da nossa capacidade de lutar. E isso ainda existe na percepção coletiva do que está acontecendo, e a leitura única, realmente maioritária do que está acontecendo é que houve uma derrota na gestão dos serviços públicos e do hospital público, e que a culpa é das políticas neoliberais. E isso talvez seja o maior elemento da opinião pública. Acho que se a gente fizer uma pesquisa de opinião perguntando para os franceses em geral, direita, de extrema-direita e de esquerda, o que eles estão percebendo nessa crise, acho que a opinião maioritária seria que quem estava em greve nos hospitais nos últimos 5 anos tinha razão, porque a gente precisa dessa solidariedade, desse serviço público. Isso existe. Isso não só existe na França, isso pode ser a oportunidade da minha geração, que é a geração que não fez porra nada na história. A gente só ficou atropelado pelo neoliberalismo que nasceu quando eu nasci. Talvez seja o momento, nosso momento, e obviamente, como o Manuel falou sobre o peso, o custo e a dificuldade dos estados de bem-estar social para sobreviver à crise, mas a gente pode lembrar, isso é muito clichê, mas do fato de que esses estados de bem-estar sociais nasceram depois numa Europa destruída, arruinada, e com um conceito para construir alguma coisa nova. Mas isso deve ser uma responsabilidade coletiva, e que apesar da ausência de supranacionalidade, de ausência de reação coletiva, a gente tem que construir agora uma supranacionalidade das forças progressistas para que a narrativa sobre essa pandemia seja uma narrativa que realmente reabilita a solidariedade, o Estado, os serviços públicos. Mas isso é nossa responsabilidade enquanto geração. Não haverá outra oportunidade. E agora ou nunca. Obrigado, Mono. Odilon, começo eu não quero parecer que quero terminar e, portanto, posso... Então pode... para não ter uma voz mais veterana nesta história. Então eu digo, bom, eu fico muito contente com a intervenção, porque me identifico muito com a atitude da Maud. É verdade que eu sinto-me sempre um otimista existencial. É verdade que nós só começamos um período muito longo de confinamento e de isolamento social, que está a ter consequências no nosso estado anímico, no nosso ânimo, isso é evidente, e, portanto, seguramente o pessimismo é também uma forma, tem de alguma maneira, tem crescido dentro de mim. Bom, eu já enunciei aquilo que me parece extraordinariamente perigoso com esta crise, e vou terminar com aquilo, como a Maud fez, com aquilo que me parece que pode ser positivo.
Não há a mais pequena das dúvidas que isto é um avanço qualitativo decisivo num processo que já vai longo de erosão dos direitos, das liberdades, da democracia, de interferência geral na vida individual e coletiva, numa primeira fase que ainda não terminou, numa primeira fase da pandemia, numa quase radicalização dos comportamentos racistas e xenófobos. Eu quero chamar a atenção de como tenho muitos amigos, eu estudei em Itália e tenho muitos amigos em Itália, e de como percebi, não só amigos, mas a imprensa italiana, mas enfim, começo pelos meus amigos italianos, particularmente sensíveis, não só à ajuda de Estado, chamemos-lhe assim, chinesa, mas a fenómenos, a movimentos, a atitudes, desculpem, individuais, verdadeiramente comoventes por parte de vizinhos chineses dentro do mesmo prédio, que tendo obtido máscaras ou luvas que lhe vinham diretamente da China, decidiram distribuir, e são pessoas individualmente, uma família, decidiram distribuir por cada um dos seus vizinhos, ou seja, formas de solidariedade a que os italianos se tornaram muito sensíveis, e eu, ganhando coragem para lhes responder, lembrei-lhes que 3 semanas antes os chineses eram cuspidos, insultados e maltratados nas cidades italianas. Na China, em Portugal, em Espanha, não sei, em França e no Brasil, apedrejaram-se lojas de chineses. Eu lembro-me de, à minha volta, de repente, gente que eu considerava, gente, enfim, próxima, que eu considerava relativamente bem informada, me fazia um discurso que era: eu não sei, não consigo explicar, mas a culpa é da China, a culpa é da China. Bom, fenómenos, a crise, numa fase inicial, e suponho que agora também, radicalizou processos terríveis, evidentemente, enfim, de legitimação do racismo e de transformá-lo numa explicação material do mundo a partir do vírus. Bom, e também já enunciei, sou pessimista quanto se perdurar muito tempo esta linguagem de encerramento na família, na pátria e o recurso a Deus, e estamos outra vez na trilogia dos fascismos católicos dos anos 30, o português em primeiro lugar, Deus, pátria, família. Isto não pode ser. Eu não aceito. É por isso que me custa entrar dentro. Eu sinto-me parte de todos nós, seguramente, de uma comunidade humana sujeita a uma condição conjuntural, sabemos, mas uma condição conjuntural que nos recorda sermos uma comunidade e que é uma da pandemia, mas tenho uma dificuldade enorme, ética e filosófica, a aderir a todos estes discursos quando todas as vezes os média portugueses insistem, fique em casa, fique junto, a expressão portuguesa europeia, suponho que portuguesa brasileira será a mesma, fique junto aos seus. E eu dizia, e os sem-abrigo, quais são os seus? Qual é a casa do sem-abrigo, não é? Bom, tudo isto nós seguramente partilhamos. Agora, eu subscrevo aquilo, não vou elaborar muito mais, a modo já o disse muito bem, sobretudo sobretudo nos países que tinham um Estado social mais ou menos estruturado, apesar dos ataques, mas seguramente à escala planetária, a percepção de como é imprescindível, de como são imprescindíveis uma rede de serviços públicos e como única forma verdadeiramente viável e material de construir uma solidariedade para lá de qualquer princípio respeitável, totalmente respeitável, de solidariedade, digamos assim, ou religiosa ou moral, mas uma solidariedade que se em torno da qual se deveria construir a própria sociedade e que tem a sua concretização nos sistemas públicos de saúde, nos sistemas públicos de educação, nos sistemas públicos de segurança social. Se conseguirmos perceber como, apesar de tudo, estou de acordo com a Maud, vai avançando esta ideia, ou vai-se consolidando, de que não há salvação, nomeadamente hoje, sem estes serviços, eu creio que já é um ganho significativo. Se a crise e a pandemia nos servirmos para uma reflexão, que eu espero que não seja superficial, sobre a crise climática, sobre a relação do homem com a natureza, eu estaria particularmente confiante neste segundo aspecto que no primeiro. E por último, alegro-me cotidianamente, todos os dias, com os fenómenos mais simples de solidariedade,
em sociedades nas quais a solidariedade no mesmo prédio, no mesmo edifício, no mesmo bairro, em sociedades habituadas a fazerem rigorosamente o contrário, ainda que eu saiba, ou melhor, eu tema saber o caráter limitado que tudo isto pode ter no tempo. E, sobretudo, insisto, a forma como creio, ou melhor, a verificação que infelizmente tenho, de que na grande maioria dos casos, os fenómenos de solidariedade estão restringidos à esfera familiar. E, portanto, há uma espécie de um dever que fica restrito àqueles que nós conhecemos, em torno dos quais podemos até, na solidariedade que implica contacto físico, podemos até arriscar a nossa saúde, mas eu só arrisco com os meus, não arrisco com os outros. Este tipo de discurso, infelizmente, eu tenho ouvido muitas vezes. Estes são os aspectos, sobretudo a questão do público, do bem comum e de uma condição humana universal, são os aspectos que eu creio serem positivos e nos quais eu apostaria como consequências positivas desta crise. Obrigado, Ivan. Odilon? Eu queria primeiramente agradecer o convite, foi uma extrema satisfação. E, bem, eu compartilho, de certa forma, do otimismo da Maud, do Manuel, mas por uma característica pessoal e também por uma característica enquanto sendo professor, historiador brasileiro, sobre o regime de Bolsonaro e também com a pandemia agora efetivamente chegando no Brasil, o meu estágio atual é de um profundo pessimismo, claro, evidentemente, porque eu estou falando desde o Brasil sobre a presidência de Jair Bolsonaro, então eu não consigo ser otimista de nenhuma maneira. Inclusive, a última vez que eu falei com o Maud via webcam foi durante o processo eleitoral de 2018. Ali eu já estava pessimista, então de lá para cá pouca coisa mudou. Então, efetivamente, eu acho que temos aqui uma possibilidade de uma geração, exatamente, uma possibilidade de uma geração de estabelecer a defesa do estado de bem-estar social, também de pensar formas mais justas, mais iguais, né, de relações sociais, mas eu penso que aqui, pensando tanto de uma dimensão de uma extrema-direita global, mas também de uma especificidade, de uma extrema-direita local, existem algumas possibilidades, né, de processos de rupturas institucionais. Primeiro que, vejo que o discurso, ao menos de Jair Bolsonaro, que muitas pessoas efetivamente afirmam que ele já está liquidado politicamente, infelizmente eu não tenho essa certeza. Porque a pandemia efetivamente começou no Brasil agora. Os reflexos econômicos serão ainda sentidos. E de 2018 para cá, sabemos que a extrema-direita soube dar uma resposta, não estou dizendo que ela é justa ou não, muito, muito longe disso, mas a extrema-direita, ela deu uma resposta efetiva para grande parcela da população. Então, eu penso que no caso brasileiro, sobretudo no caso brasileiro, já está estabelecida uma certa narrativa, uma certa sociabilidade que está mais afeita ao discurso, digamos, populista, né, ao discurso anti-institucional e antissistêmico de Jair Bolsonaro. Então, nessa perspectiva, eu acho que o momento é muito perigoso, para a democracia brasileira, como já o é há alguns anos, muito antes, inclusive, da eleição de Jair Bolsonaro. Então, por essa perspectiva, eu tenho uma postura um tanto quanto pessimista. Inclusive, na relação também da democracia securitária, né, da democracia liberal, do próprio discurso populista. Penso que, como já foi repetido algumas vezes, como já estamos, no caso brasileiro, em uma vanguarda da extrema-direita global e também da intensificação de uma extrema-direita local, o momento ele pode potencializar não apenas os processos de radicalização do próprio governo de Jair Bolsonaro, mas também o processo de radicalização da extrema-direita de uma maneira mais ampla. Eu volto a lembrar que no dia de ontem, o dia da comemoração do infame aniversário do golpe civil-militar no Brasil, Jair Bolsonaro pouco se manifestou, mas os militares se manifestaram em elogio a este processo. Então, claro que na dimensão humana, eu penso que é possível ser um pouco otimista, mas na dimensão política local brasileira, o otimismo, infelizmente, é a ordem do dia. Bom, obrigado, Dilon. Queria, para a gente encerrar, mais uma vez, agradecer vocês, Manuel, Maud, Odilon, pela presença, pela participação. Obrigado. Agradecer o pessoal que está assistindo a gente, lembrar que
enfim, de pedir para vocês curtirem, acompanharem a página do História em Quarentena no Facebook, onde a gente está colocando os vídeos. Na semana que vem a gente começa um novo tema, o tema vai ser História, Arte e Cultura, e, de novo, a dinâmica segue a mesma. Segunda, terça e quarta-feiras a gente vai ter transmissões ao vivo com pesquisadores e pesquisadoras que vão falar sobre o tema, sempre às 7h30 no horário de Brasília. E na quinta-feira, novamente nesse mesmo modelo que a gente fez hoje, mais um debate do História em Quarentena. Então, obrigado a todos e fiquem em casa. Obrigado. Valeu, muito obrigado.